Absolar apresenta podcast Um Lugar ao Sol. Oferecimento Energia Solar. A WEG pensa hoje no seu amanhã. Eugin, mais do que você imagina. Olá, eu sou Priscila Brandão e está começando o nosso podcast Um Lugar ao Sol, que traz os assuntos da energia solar fotovoltaica pertinho de você, sempre com um papo muito gostoso, descontraído e com convidados muito especiais e também com muita informação. O podcast de hoje está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da AB Solar. Então você pode acompanhar essa gravação aqui com a gente, se você quiser. Nós vamos falar hoje sobre sustentabilidade econômica das grandes usinas de energia solar, com foco também em autoprodução de energia. Quer dizer, tem muito assunto aqui, então fica com a gente, porque esse é um assunto que a gente não costuma falar muito, né? Mas ele é importante porque ele mexe com a sua vida também. Quem está comigo nessa roda de conversa é o vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar, o Márcio Tranin. Bem-vindo, Tranin. Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui de novo contigo aí nesse mais um podcast da AB Solar. Vamos dividir essa bancada virtual aí, fazer tudo bastante com bastante diversão para o pessoal entender e tocar aí. Vamos lá. Beleza. E a engenheira eletricista com 30 anos de experiência no setor elétrico, CEO da F7 Consultoria em Energia e cofundadora da escola Red Energia, a Fabíola Sena. Bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Priscila. Obrigada pela oportunidade, AB Solar e Tranin. Vai ser um prazer participar hoje desse bate-papo. Ótimo. Tranin, para começar já a esquentar o nosso tema aqui, eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo também, como é que funciona o mercado das grandes usinas, a chamada geração centralizada. Onde que ela entra na vida do consumidor geral, de nós todos, né? E como é que ela faz a diferença na economia das empresas? Priscila, o mundo solar ele acabou ficando muito conhecido do grande público com o advento da geração distribuída, né? Que são as pequenas plantas que estão ali no telhado do vizinho, que estão no seu próprio telhado, que estão ali no terreno. Enfim, esse é o mundo solar que, na verdade, ficou muito divulgado a partir do advento da geração distribuída. A geração centralizada é um bicho um pouco diferente, é um outro animal. É solar, a tecnologia é a mesma coisa, os módulos são iguais, não muda nada, porém, eles são grandes plantas, grandes fazendas solares que se localizam mais afastado dos grandes centros, porque tem que ter uma terra bastante extensa para a implantação desses empreendimentos. Eles se conectam à rede de transmissão ou de distribuição, então você não vê, porque isso está mais no interior, isso está mais afastado dos grandes centros, então é mais difícil de você visualizar isso. E eles injetam a energia na rede, assim como uma hidrelétrica injeta energia na rede de transmissão do Brasil. O Brasil é um sistema interligado, né? O Brasil ele é totalmente, não totalmente, mas a maior parte do território nacional é interligada. Então, e essa rede faz com que você gere num lugar e você consiga distribuir sua energia para qualquer consumidor. Então, essa é a geração centralizada. Aonde ela entra de forma muito positiva ou seja, as vantagens econômicas dela para o consumidor final, é que, na verdade, nós investidores em geração centralizada, a gente gera essa energia e vende essa energia em dois momentos, ou para as distribuidoras de energia, que são as que distribuem energia em cada área de concessão do Brasil, por exemplo, Light no Rio, Enel São Paulo, em São Paulo, enfim, CEMIG em Minas. Exatamente. A gente vende para eles e a distribuidora, com esse portfólio de compra de energia, que tem um pouquinho de solar, um pouquinho de eólico, um pouquinho de hidráulica, um pouco de térmica, um pouco de nuclear, ou seja, todas as tecnologias compõem esse portfólio de compra das distribuidoras e eles repassam isso para a tarifa, ou seja, o custo de compra é repassado para a tua tarifa, você, como consumidor residencial, comercial e industrial, que está no mercado cativo, paga essa energia via distribuidora. Qual é a vantagem da solar? É que a solar hoje é a tecnologia mais competitiva. Então, ela abaixa o preço desse mix de compra. Se você tem uma energia muito cara vindo de uma térmica, por exemplo, a distribuidora, ao contratar uma solar,
a um preço mais competitivo, em teoria, o consumidor final, em teoria não, e na prática, o consumidor final está comprando uma energia mais barata e a sua tarifa está sendo reduzida por esse advento, da energia solar na matriz elétrica brasileira. Então, essa é um pouco a explicação da geração solar. Tá, todos os consumidores, todos os moradores que fazem parte dessa ligação, dessa interligação, consomem a energia solar dessas usinas de geração centralizada hoje? Ou faltam alguns estados, algumas localidades? Toda usina que foi construída e foi vendida em leilões regulados, cujo comprador final são as distribuidoras, né? Porque esses leilões eles surgem para poder para o distribuidor ter acesso à energia mais barata possível. Então, nesses leilões vão competir energia solar, energia eólica, energia solar contra energia solar, 2 projetos diferentes, um na Bahia, outro em São Paulo, por exemplo, e o mais barato vai vender. Então, desde que esse projeto solar entrou no leilão e ganhou este leilão, ele está vendendo para o pool de distribuidoras que participaram daquele leilão e cada distribuidora está comprando um pedacinho daquela geração daquele projeto solar. Isso é rateado entre todas as compradoras, que são as distribuidoras de cada leilão. Então, não são todos os projetos, porque há projetos solares que vendem diretamente para alguns consumidores livres, porque hoje o mercado ele já tem alguns consumidores livres, 30-35% do mercado hoje é livre, são os alta tensão, grandes consumidores, e os residenciais, rurais, os menores, os baixa tensão e alguns alta tensão que ainda não podem ir para o mercado livre, compram desse mercado regulado via distribuidora. Então, não são todas, mas uma boa parte, sim, vende para as distribuidoras. Tá certo. Desculpa que o meu celular é que está fazendo esse barulhinho chato. Eu achei que eu abaixando aqui ele ia resolver, mas agora eu desliguei, então não vai ter mais esse barulhinho chato. De acordo com o Sistema de Informações de Geração da ANEEL, o Brasil tem hoje cerca de 18 mil usinas em operação em todas as regiões do Brasil. Muitas usinas são instaladas em municípios que recebem pela primeira vez um investimento de grande porte. Eu, por exemplo, tive a chance de conhecer 3 cidades no norte de Minas, que são Janaúba, Jaíba e Pirapora, e é uma transformação ali naquelas comunidades, né? Mas eu queria ouvir de vocês, o que muda na comunidade quando chega uma usina dessa? Quem quer começar? Fabíola, Tranin, quem que quer dar a sua explicação? Tranin, quer que eu comece? Pode começar nessa, Fabíola, por favor. Legal. Bem, assim, a gente pode falar que de uma forma bem geral, teriam aí 4 frentes que trazem impactos positivos com a implantação dessas usinas centralizadas nessas comunidades. Então, assim, primeira linha de impacto positivo é a geração de empregos. Acho que a Priscila deve ter visto, né, a quantidade de pessoas envolvidas na fase de construção e montagem desses equipamentos, né? Você tem uma necessidade expressiva de mão de obra, diferentemente das usinas pequenininhas, que você instala rapidamente. Uma usina grande dessa pode levar 2 anos, se você for contar desde o início, terraplanagem, todas as etapas, até 3 anos. Então, você tem, de fato, uma geração de empregos expressiva. Depois, já na fase de operação, essas plantas vão precisar de mão de obra para a execução das manutenções, que é um tema super estratégico para manter a performance de geração dessas usinas. Aí, como uma derivada segunda da geração de empregos, acontece o desenvolvimento econômico social da região, né, que decorre justamente da injeção desses recursos ali naquela economia daquela comunidade. Então, é aquele novo mercadinho que abre, o salão de beleza que abre, o novo restaurante, por aí vai. Os proprietários das terras onde estão instaladas essas usinas também vão contribuir para esse fenômeno, porque eles também vão receber lá o recurso pelo arrendamento daquelas terras. Aí, já como uma terceira linha, vale a pena a gente colocar aqui, que são os projetos sociais, que praticamente todas essas grandes empresas que investem em geração centralizada solar, normalmente elas investem em projetos sociais. Então, são projetos, por exemplo, relacionados à educação,
como escolas, centros de capacitação técnico, saúde, como postinho de saúde novo, campanha de conscientização, campanhas de empreendedorismo, então, por exemplo, fomento ao desenvolvimento do artesanato local, e até mesmo cultura e lazer, como campos esportivos, teatros, etc. E aí, por fim, né, acho que a gente também precisa dizer que existe aí uma maior arrecadação de impostos que decorre de toda essa engrenagem que eu comentei, né? Que, então, idealmente, deveria também reverter aí como melhorias em termos de segurança, saúde e educação para aquela comunidade. Eu ouvi em alguns dos municípios que eu fui que, assim, antes a nossa estrada era horrível, agora a estrada está ótima. Tranin, você também tem algum exemplo assim para contar, para aumentar essa nossa discussão aqui? Olha, a resposta da Fabíola foi tão completa que fica até difícil complementar alguma coisa. Assim, talvez o que vale a pena é que a geração de empregos ela é direta e indireta, né, que é um pouco esse fomento da economia local, direta no empreendimento, na construção, na operação, enfim, na manutenção desse empreendimento na fase operativa, e indireta por isso, né? Que é a movimentação dessa economia local, com novos hotéis, novas pousadas, novos restaurantes, enfim, tudo se movimenta, né? Isso é importante. E eu só gostaria de ressaltar que não é bem uma vantagem, mas sim uma realidade local. Em muitos projetos, né? Esses projetos eles se dão, especialmente quando a gente está falando de Nordeste do Brasil, na área do semiárido, você tem aquela herança, né, daquele clima seco, daquele clima inclemente, muito sol, muito calor, pouca água. Isso, quando a energia solar entra no Brasil e começa a se tornar bastante competitiva, especialmente nessa região, aquilo que era quase que uma maldição se torna uma bênção. Porque, na verdade, tudo isso que a Fabíola comentou, em termos de geração de empregos, em termos de atividades sociais, em termos de arrecadação de impostos, por exemplo, tudo isso se converte para a riqueza do local, né? Então, é evidente que tem que existir uma responsabilidade dos investidores que ali atuam, mas a tendência é que esse tipo de investimento traz muito progresso nessas diversas frentes que a Fabíola mencionou, porque a região ali normalmente são regiões muito pobres, né? E isso é algo bastante interessante como vetor, né, de melhoria de condições de vida, condições sociais e tudo mais. Tá certo. Para falar um pouco mais sobre investimentos, nós entrevistamos o General Manager da Atlas Renewable Energy do Brasil, o Fábio Bortoluso. Nós perguntamos a ele como que o grupo Atlas vê o Brasil como um país para receber novos investimentos em energia solar. E também, em seus empreendimentos, como que o grupo Atlas se relaciona e cuida das comunidades locais. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. A Atlas é o Brasil com um enorme potencial para receber investimentos tanto locais quanto estrangeiros no setor de energia fotovoltaica, especialmente. O mercado brasileiro é um mercado muito maduro, o setor elétrico brasileiro é um setor bem regulado, bem desenvolvido, bem aberto, né? Descentralizado, de certa forma, mas obviamente bem regulado quando é necessário, bem operado também pelos seus entes. E essa maturidade permitiu com que crescesse muito o setor de energia fotovoltaica, né? Tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada. O recurso, obviamente, acho que o principal fator é abundante. Existem muitos projetos disponíveis em várias regiões do Brasil. Há recurso abundante em toda a região Nordeste, mas também na Sudeste. Em algumas outras partes do Brasil também pode ser interessante pela ótica do recurso. Há um desafio sobre a capacidade de interconexão, mas no seu ritmo estão sendo resolvidos, né, com o aumento do reforço da capacidade. Há muito educação com os investidores, tanto do lado de capital quanto do lado de dívida. Isso é importante notar, como o mercado de capitais cresceu muito e se educou com o setor de energia fotovoltaica, e agora a gente vê bastante operação também no mercado de capitais privado, né? Obviamente que há bastante apoio e bastante recurso dos bancos de desenvolvimento, e a gente entende que a combinação dessas duas fontes de recursos permitem a gente mirar bastante avanço para o setor de energia fotovoltaica no Brasil. Em todos os seus projetos, a Atlas pretende e chega muito cedo na região onde pretende implantar seus
suas plantas fotovoltaicas, seja como desenvolvedor desde o início, seja como um co-desenvolvedor ou comprador de um projeto em desenvolvimento. O time de desenvolvimento da Atlas, com seus especialistas de comunidade, de ambiental, fazem um diagnóstico bem cedo da região e, entre outros aspectos, mapear todos os agentes, não só comunidades, mas qualquer tipo de agente circunvizinho ao projeto. Com isso, a gente pode mapear, obviamente, as interferências e os impactos que a gente pode vir a causar, porque construções sempre podem ser impactantes, né? São muitas pessoas, muitos caminhões, muitas interferências, mas principalmente como a gente pode ter os melhores relacionamentos com esses vizinhos e melhor impacto positivo na vida deles. É uma preocupação da companhia, uma preocupação corporativa de ter esse impacto não só econômico direto da obra, né, e da geração de energia, da geração de renda, mas também de criar oportunidades para que os nossos vizinhos, nas áreas que a gente implanta, possam também se beneficiar da nossa presença. A Atlas tem um histórico extenso de ações em todos os territórios que já tivemos projetos, em vários lugares do Brasil, sempre linkando às necessidades que foram mapeadas no início, né, na primeira etapa lá de desenvolvimento, e aí, a partir disso, tentando desenvolver programas para que sejam aderentes à realidade dessas populações, dessas pessoas que estão no entorno do projeto. Então, todo projeto para a gente é uma grande oportunidade para afetar positivamente essas comunidades e trazer algo mais que não só esse desenvolvimento direto que um projeto de energia faz. Então, tá dando nosso DNA trabalhar com isso, e parte do nosso plano de negócios envolve também fazer crescer e ganhar mais escala nesses programas, a gente poder inovar e fazer mais coisa pelas comunidades onde estamos implantando. Como exemplo, posso colocar aqui alguns programas que a gente desenvolveu em várias regiões do Brasil e se adaptando a essa realidade de cada um desses locais, né? Cada local tem a sua carência, a sua realidade. E, por exemplo, a gente fez um projeto na nossa primeira cidade de implantação, Bom Jesus da Lapa, no qual a gente trabalhou com a comunidade Roça de Dentro para um cultivo de mel, né, de apicultura. Existia muita abelha no próprio terreno, a gente conseguiu fazer esse manejo, ajudar a população a fazer esse cultivo de apicultura. Na cidade de Juazeiro, a gente encontrou lá resquícios de um local de prática de religião de matriz africana. E nisso nasceu um projeto muito interessante no qual a gente contou a história desse local, né, resgatando o que era uma história de tradição oral. A gente pôde documentar, entrevistando toda a região. Também na região de Juazeiro a gente fez o projeto Edmundo, no qual treinamos jovens, meninas e meninos da região para empreendedorismo e para iniciativas digitais, né, trazendo uma nova realidade para eles, né, são regiões pouco dinâmicas e com poucas oportunidades. Isso é bem importante para a gente dar oportunidade e ter um impacto perene mais prolongado nessas comunidades. Um sucesso nosso já nos territórios de Juazeiro, Pirapora e agora Paracatu, em Minas Gerais. Somos parte da mesma energia, no qual a gente conseguiu trabalhar com os contratistas, e a gente entendeu isso também bem vindo do lado deles. Usualmente isso é muito imposto por contrato, mas houve uma boa intenção do lado deles de treinar a mão de obra feminina na obra, tá? Uma obra uma concepção mais clássica de obra, né? Não só trabalhos administrativos, financeiros, mas especialmente montagem, eletromecânica, civil, treinando, capacitando, alocando na obra e preparando para que essas mulheres fossem alocadas em outros trabalhos depois que a implantação desse projeto estavam concluídos. Isso foi um impacto muito interessante, é algo que a gente colocou para dentro como uma prática básica, né? A gente obviamente tem muito orgulho da prática, mas agora ela já é condição básica para qualquer projeto nosso, e a gente se orgulha muito desses programas. Eu acho que sempre se adaptando à realidade local, sempre há um novo desafio, e isso nos move, né? Chegar num novo território, absorver o que a gente já fez como uma nova realidade, como uma nova condição básica, e trazer algo novo no próximo território. Isso empolga bastante a gente nesse crescimento aqui no Brasil. Vocês querem comentar alguma coisa que o Fábio falou? É muito interessante isso, né? Como que é energia solar, mas existem braços que também vão se juntando à atividade principal, né?
Eu acho que a Fabiola pode falar um pouco de ESG, Fabiola, você que tem bastante conhecimento aí, puxa por ESG e depois a gente vai colocando outros temperos nessa sopa aí. Legal. Acho que primeiro vale a pena explicar para quem está ouvindo a gente, afinal, o que é ESG, né? Essas 3 letrinhas aí. O E é de environmental, ou seja, ambiental, o S é de social e o G é de governança. Então, assim, uma empresa que adota práticas ESG é aquela que busca colocar na sua atividade econômica, nas suas decisões de investimento, medidas que gerem impactos positivos sobre esses 3 ângulos, E, S e G. Então, esse movimento tem como princípio um olhar mais alinhado com as necessidades tanto da sociedade atual, da comunidade que está ali e todos os agentes envolvidos, mas também cuidando das próximas gerações, daqueles que ainda vão nascer, né? Então, o mais interessante é que as empresas perceberam que cuidar dessas 3 letrinhas tem levado não apenas a questões sociais, ambientais, mas um outro excelente efeito colateral, que é a melhora dos resultados financeiros da companhia, não só a longo prazo, mas também a curto e médio prazo. Então, assim, em relação a ESG, a gente pode dizer que tem uma lista de benefícios quando você adota essas práticas, né? Você melhora a marca da empresa perante o mercado, você consegue reter e atrair mais talentos, então as pessoas querem trabalhar em empresas que adotam essas práticas. Você tem uma maior atratividade para os investidores, então, por exemplo, existem alguns fundos que preferem emprestar dinheiro e investir dinheiro em empresas que tenham esse olhar ESG, né? Principalmente o pessoal mais jovem, né, que se preocupa muito com esses elementos ambientais e sociais, vão preferir os produtos e empresas que tragam esse selo, né? E no final das contas, claro, tudo isso vai refletir um maior valor de mercado para a companhia. Então, hoje em dia, já se estima que 1/3 de todos os investimentos do mundo, eles busquem aí algum critério de ESG. E só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de um universo hoje de investimentos de 30 e tantos trilhões de dólares, que é o quanto que se investe em todas as indústrias, tá? Em todos os mercados, não apenas no mercado de energia. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, Fabiola, mas onde é que entram, então, as nossas usinas solares centralizadas, né? Muito bem. Essas usinas já praticamente nascem ESG, porque elas têm um aspecto ambiental muito forte, por serem renováveis e contribuírem para a descarbonização, e também pelo aspecto social, né? Lembra que eu comentei com vocês que essas empresas, também comentado pela Atlas, né? Sobre a quantidade de projetos sociais que essas usinas e essas empresas buscam consolidar ali na comunidade local. É isso. Ele citou, inclusive, um caso de inclusão das mulheres nas usinas mesmo, não só na parte administrativa, né? Mas ali em campo, mulheres em campo, né, Tranin? Isso é interessante também, né? É muito interessante, Priscila. Pegando só as 2 primeiras siglas, não, o E e o S, uma coisa muito interessante que eu já tive a oportunidade e o prazer de ter vivido algumas vezes na minha vida é ter participado de uma audiência pública para aprovação de licenciamento ambiental, por exemplo. É uma licença pública que vai na região que vai ser diretamente impactada. Quando eu digo impactada, não é negativamente, é impactada porque vai entrar um empreendimento ali, ou seja, vai mexer com a dinâmica social, enfim, do local. E nessas consultas a gente vê muito mito surgindo, né? Mitos do tipo, então quer dizer que nunca mais vai faltar luz na minha casa porque agora tem uma planta aqui do lado. Então, ou seja, não, a gente tem que explicar que uma coisa é a redistribuição onde está, né, que é atendido pela distribuidora local ali no caso, né, e a planta vai injetar na rede de transmissão. Outro mito, mas eu já ouvi falar que os painéis solares esquentam o ambiente. É importante a gente mencionar que existe um órgão ambiental sério em todos os estados. Normalmente o licenciamento ambiental ele é estadual, e esses órgãos eles cuidam de todos esses detalhes e, evidentemente, eles não permitiriam que coisas como essa, que prejudicassem o meio ambiente, acontecessem. Tanto é que nós temos essa audiência pública, nós temos diversos, os investidores, a Atlas, por exemplo, certamente no seu licenciamento ambiental tem que cumprir com diversos condicionantes para que esse projeto esteja de pé.
ela tem que ter feito uma série de medidas, tomar uma série de medidas, gasto muito dinheiro para poder fazer com que esse projeto seja social e ambientalmente sustentável. Então, todo mito que surgir, eu recomendo que a gente pesquise muito. Eu sei que surgem mitos, tem muita fake news na história, mas assim, não há nada melhor do que ter uma energia solar ali. Uma energia solar é muito melhor você ter uma chaminé, né, emitindo gases de efeito estufa do teu lado. Então, é melhor, muito melhor, infinitamente melhor ter uma planta solar ali, porque ela traz muito mais benefícios, de fato, do que qualquer outra coisa. Ainda nessa linha dos mitos, eu lembro de ter escutado uma pessoa ter dito assim, a gente não come placa solar. Então, em vez de plantar agricultura, eles estão colocando placa solar. Isso é fato ou isso é fake? Bom, se eu posso dar... Para mim, isso é muito fake. O Brasil é um país gigantesco. Então, tem muita área disponível, tentar ser curto, tem muita área disponível ainda para a gente se preocupar com isso. Plantas solares ocupam uma parcela muito pequena de todo aquele potencial que o Brasil tem. E o Brasil tem muito mais potencial a ser explorado. A gente vai continuar falando mais sobre esse tema do ESG, mas antes a gente vai fazer um rápido break. Quando o assunto é energia solar, só a WEG oferece 60 anos de credibilidade com 10 anos de garantia, eficiência comprovada em altas temperaturas e assistência técnica consolidada em todo o Brasil. A WEG pensa hoje no seu amanhã. Então vamos chamar aqui mais uma pessoa para essa nossa roda de conversa, que é o Harry Schmelzer. Tem gente que chama de Harry, ele falou que é Harry, porque, na verdade, ele é de descendência alemã, não é isso? É isso. Harry Schmelzer Neto, que é diretor de Solar e Build da WEG. A WEG é a empresa anfitriã desse episódio, então, muito bem-vindo, Harry, ao nosso bate-papo aqui no podcast. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite aí, Priscila. Esse modelo de usinas que a gente tem aqui já existe há muitos anos no exterior, né? Como é que é lá fora? Eu queria começar com você, Harry, né, que é da WEG. Vocês têm participação em 135 países. Como é que funciona esse mercado externo? Ele é receptivo à tecnologia solar? Sem dúvida. Na verdade, eu entrei nesse mercado solar em 2011, né? E em 2011, para começar esse negócio aqui na WEG, eu fui à Alemanha, que em 2011, na Alemanha estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil ano passado, né? Era o final de uma mudança de regulação, né? Então, aqui acabava o net metering, na Alemanha, naquela época, acabava o feed-in tariff, né? Que é um pouco diferente do nosso modelo, né? O feed-in tariff na Alemanha quer dizer que tudo que o cara botava de excedente na rede, o governo comprava uma tarifa maior, né? Então, realmente, lá tinha um rally muito grande, né? Então, a gente, antes de vir para o Brasil, a gente estudou lá fora, né? E o comportamento realmente foi muito parecido, né? Mas falando da WEG para fora, né? A gente agora está ampliando a nossa parte de solar, né? A WEG atua no Brasil como um distribuidor de equipamentos em geração distribuída e como EPCista em grandes projetos, né? A gente até tem muita sinergia e complementou e viveu muito isso que o pessoal falou, né? Da parte social local, né, principalmente em Coremas, que a gente fez uma usina de 90 mega, um lugar bem abandonado no Nordeste. A gente sentiu que o pessoal estava grato por trazer serviço local, por, né, trazer vida, vamos dizer, para um lugar, às vezes, né, estava em seca, estava abandonado, então a gente vivenciou muito isso aqui no Brasil, né? Mas falando de ir para fora, a gente está estudando o mercado solar, e o mercado solar ele é bem cíclico, né? Ele tem alguns rallies, aí ele tem um recuo, aí ele sobe de novo, porque ele depende muito de incentivos locais, preço de energia e preço do módulo, né? Que é um commodity, né? Então, isso varia um monte. Como é que a WEG está se posicionando para fora, né? A gente tentar entrar no mercado europeu, que é um mercado já bem consolidado, é mais complicado, né? O mercado americano também é um mercado grande, mas tem as suas barreiras de entrada, né? Então, a gente está olhando mais mercados emergentes
que vão ser o próximo rally solar, né? Então, a gente hoje está com operação na Colômbia, no México, na Turquia e na África do Sul, né? Então, assim, esses mercados ainda não começaram com a força que foi o Brasil e estão parecendo que vai começar, né? Então, a gente está olhando esses mercados, mas diante todos esses mercados, eu acho que o que eu gostaria de pontuar aqui, até pelo conceito ESG, o nosso maior foco para ano que vem é a África do Sul, né? Por quê? Justamente porque lá na África do Sul, hoje em dia, está faltando energia, né? Então, lá não é nenhuma questão de incentivo, o ESG puro, né? Mas ele acaba sendo ESG depois, né? Porque, querendo ou não, a África do Sul hoje, para ter uma noção da realidade lá, 3 horas por dia, em todas as residências, falta energia já programada. Entendeu? Eles cortam, porque é pico, eles cortam a energia, né? Então, é uma questão de necessidade lá. Então, lá a gente tem 2 frentes que a gente já está operando, né? A geração distribuída para a residência, ela já vem, o que é interessante, que aqui no Brasil vai vir depois, então a gente consegue surfar essa onda. Lá, todos os sistemas para residências, ele já é híbrido com bateria. Né? Então, assim, porque cai a rede, eles querem a bateria, e ao mesmo tempo, se cai a rede durante o dia, tu tem solar, tu mantém até a própria alimentação da bateria com o solar. Então, o grande foco nosso lá é GD com bateria, e não é sistemas residenciais, sistemas trifásicos, né? Um pouco maiores, né? Comércio, indústria, justamente porque o comércio, às vezes, ele não pode cair a energia, então eles têm uso muito de gerador. E falando em usinas, lá, se nós falar de grande porte, está faltando tanta energia e o sistema é tão frágil que não tem linhas de transmissão para usinas muito grandes, né? Então, lá, a gente tem que focar em EPC, em usinas, que é o nosso foco, em usinas que vai ser o mercado livre aqui daqui por diante, né? Umas usinas médias, vamos dizer, de 5 a 20 mega, junto à carga em mineradoras, né? Então, lá a gente tem clientes, a WEG vende muito motor para mineração, então lá tem muitas usinas, tem muita empresa de mineração com um monte de geradora diesel, né? Então, a nossa ideia justamente é propor um solar híbrido diesel, porque daí a gente economiza muito CO2 e o payback é muito rápido num lugar onde está substituindo por diesel, né? Futuramente, isso vai ser diesel, solar e bateria, e depois sai diesel, né? Então, essa transição, e na África, né, é um lugar que realmente falta energia, falta recurso, então a gente está apostando forte lá e acreditamos que até num médio, longo prazo, né, nós consolidando o solar lá, nós dando esse acesso, muito provavelmente a gente consegue puxar e conduzir vários fundos, green bonds e grandes clientes para ir para lá, né? Porque, querendo ou não, é falta de energia. Eles pagam o preço, entendeu? Então, é uma questão que o nosso foco realmente hoje está em democratizar ou disponibilizar energia para a África, né? Nem só a África do Sul, né? A África do Sul é onde a gente tem uma filial que tem 4.000 funcionários, né? É uma operação grande, mas tem toda a África, né? A gente vendeu para outros países lá perto também. Então, a gente realmente... O próximo rally que a gente vai apostar é a África do Sul com bateria em usinas aí de 10 a 20 mega. Então, para o pessoal se atualizar aí. Tá certo. Tranin, você tá on ou você tá off? Tô on. Tá on. Tranin tá on. Então, me diz uma coisa. Um dos mercados que tem crescido este ano é o da autoprodução de energia. Nesse caso, as empresas ganham duplamente. Primeiro, porque contam com uma energia competitiva, e segundo, porque muitos têm metas de descarbonização ou mesmo até querem mostrar ao consumidor final que tem essa preocupação. Como é que isso está mexendo com esse mercado? Priscila, hoje os PPAs, os contratos de compra e venda de energia que são firmados por essas plantas de geração centralizada, nessas plantas solares, a maioria delas que estão no Mercado Livre só conseguem se viabilizar via um contrato com autoprodução associada. A gente basicamente tem 2 modelos que a gente está utilizando atualmente, já houve outros modelos, mas os que estão mais em voga hoje. É o modelo
estruturado como equiparação e o segundo modelo é o arrendamento. Então, a gente não vai entrar aqui em detalhes, porque são detalhes societários, jurídicos e tal, mas assim, só para entender que essa tem sido uma estratégia muito relevante para tanto os consumidores buscar reduzir os custos de aquisição de energia, como também, que era exatamente o que o Trani estava falando, para esses geradores conseguirem viabilizar essas usinas. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava até buscando hoje de manhã, lá na CCE, os dados de 2023, dados médios, né, colocam lá que cerca de 2.000 megawatts médios foram consumidos como autoprodução esse ano. Então, se a gente usa aí um fator de garantia física médio, vamos dizer assim, a gente pode dizer que de capacidade instalada, mais ou menos a gente tem uns 7.000 megawatts aí de autoprodução nesse modelo. É claro que se você for refinar esse número, ele pode ser ainda maior, né? Mas o que significa esse número, né? Significa que é um mercado muito relevante na indução de investimentos para a expansão do setor elétrico nacional. E até tem um estudo da Abracel, que é a Associação dos Comercializadores, que diz que o mercado livre, incluindo a autoprodução, hoje já é indutor de 80% de tudo que está em expansão na geração brasileira. Né? Realmente é enorme. Né? Antes você tinha os leilões, que o Tranin comentou antes, como principais indutores, e reverteu, agora já é 80%. Então, esse movimento pela busca dessas estruturas de autoprodução movimenta o mercado como um todo. Né? Então, você tem o mercado de desenvolvimento de projetos, o mercado de EPCistas, o mercado de consultorias, o mercado de assessoria para estruturar de forma financeira, regulatória e jurídica, porque são estruturas bem sofisticadas do ponto de vista jurídico, tá? Então, se eu puder dar aqui só o meu pitaco, que é o meu ângulo regulatório e mercado, claro. Né? A gente vê assim, que a principal preocupação dos nossos clientes é justamente monitorar esse cenário regulatório para acompanhar as mudanças de regras. E quando eu falo regra, é lei, decreto, resolução, até regra de comercialização da CCE, para justamente antecipar alguma mudança nesse cenário, né? Algum movimento que aloque aí algum custo adicional, algum encargo para esse autoprodutor. Uhum. Harry, você quer complementar alguma coisa? Então, essa parte de autoprodução é justamente o que a gente acha que vai ser a continuidade, né, de GD1 em usinas desse mesmo tamanho que a gente está falando na África do Sul. Né? Claro que nem o Márcio citou, e complemento pela Fabíola, né, os reservatórios estão cheios, entrou muito a GD, talvez o mercado hoje não está tão, vamos dizer, atrativo para fazer novos investimentos em energia no Brasil, né? Mas isso é curto prazo, né? Em médio e longo prazo, isso, sem dúvida, vai ser uma realidade, né? A própria WEG acabou de entrar em ser 100% da produção comprada em renováveis, mesmo que tem contratos mais baratos no mercado hoje. Mas como é para 20 anos e a gente quer puxar essa bandeira, não foi solar no caso, porque a gente botou um aerogerador nosso, também é um protótipo, né? Mas é renovável, então para nós fez sentido mesmo nesse momento de energia barata, né? Então é mais esse conceito aí de longo prazo agora, mas daqui a uns anos, quando o preço da energia se estabilizar, muito provavelmente que esse autoprodução de solar vai ser um grande mercado. Eu queria que vocês falassem um pouco do futuro. O ano já está acabando, né? Já acabou, né? Essa que é a verdade. Como é que vocês avaliam 2023 e o que vocês esperam para 2024, no caso das grandes usinas solares e dos empreendimentos de autoprodução de energia? 2024 é presente, tá? 2023 foi duro, 2024 para o setor de infraestrutura é hoje, né? É ontem quase. Então, eu prefiro pensar o setor como o futuro, como 2028, 2029, 2030. Isso para a gente é mais futuro. E eu acredito muito que a tecnologia solar fotovoltaica vai ter um protagonismo, como já tem hoje, mas vai ter esse protagonismo, ele aumenta. Por quê? Porque é renovável, porque é barato, porque é democrático, porque é rápido de implementação, é rápido de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o futuro do setor elétrico, porque o Brasil vai crescer, ele precisa crescer, né? Depois de longo período de recessão, muitos anos de recessão, acho que ele começa a crescer e o PIB crescendo, o consumo cresce, porque tem demandas alternativas como hidrogênio verde e eletrificação da rede que vão necessitar cada vez mais de energia, e eu acho que o futuro está aí, o futuro está desenhado para que tecnologias renováveis, a solar em destaque, sejam os protagonistas da expansão futura. Então,
olhando o passado difícil, 23 difícil, 24 ainda difícil, e o futuro de verdade, que é 28, 29, 30 para frente, eu acho que a Solar vai deslanchar. Fabíola. Bem, se eu puder fazer uma pequena retrospectiva, acho que juntando um pouco do que foi falado aí sobre 2023, eu colocaria ele como o ano da tempestade perfeita para os geradores, né? Foi um ano realmente marcado por essa sobra conjuntural, então cenário hidrológico muito positivo, muita água, né? Então o PLD, que é o preço spot, ficou praticamente um ano inteiro no piso, mas a gente também conviveu com uma sobra estrutural, que a gente precisa dizer por que houve essa sobra estrutural e está acontecendo, né? Foi principalmente a corrida das outorgas, que foi deflagrada justamente pelo fim do desconto no fio para usinas solares e eólicas. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no Power BI da ANEEL, hoje tem 165 mil megawatts de capacidade instalada ali no acompanhamento da implantação. Mais ou menos 10% disso aí está classificado como viabilidade alta, ou seja, que tem licença de instalação e obra civil ali em andamento. Então, assim, é exatamente isso que o Tranin falou. Foi um ano muito desafiador do ponto de vista de comercialização de energia, porque a gente teve essa contaminação de preços por esses dois vetores de sobra, conjuntural e estrutural. Daí, 2024, né? A minha bola de cristal aqui preferiu não se pronunciar muito sobre 2024. É porque a gente sabe que realmente é muito difícil fazer previsão, né? Mas a gente provavelmente vai ter uma conjuntura de preços baixos, pelo menos até o final do próximo período úmido, então, assim, ali março e abril de 24, justamente porque esse período seco agora, né? A gente está terminando o período seco, ele está terminando com reservatórios super cheios, né? Muito pouco depressionados. Então, vai depender muito, eu acho, desse verão. Se tiver ondas de calor no verão, a gente pode ter aí, sim, uns episódios de pico de preço, como a gente já teve recentemente. Aí, quando a gente está falando de contratos de mais longo prazo, aí estamos falando aí já do 2028, 2029, que o Tranin falou, que é o caso das estruturas de autoprodução, por exemplo, né? Essas estruturas, elas tendem a capturar menos esse cenário de curto prazo na precificação, né? Então, o que afeta? Afeta principalmente o custo de capex, financiamento, são os elementos que mais impactam a competitividade desses projetos, né? Então, consequentemente, o preço da energia que esses projetos precisam para se viabilizar. E aí o cenário, ele não é cenário de olhar chuva, né? O cenário de olhar guerra, juros, inflação, pandemia, logística internacional, enfim, são outras variáveis nesse tabuleiro, né? E aí a importância do investidor realmente ter um time que acompanhe esse cenário de mercado, regulatório, para antever esses movimentos importantes aí que possam impactar o retorno dos seus projetos e, claro, mitigar também esses efeitos. Hari, 23 foi difícil para a VEG e o que vocês estão esperando para 24, além desses projetos da África que você falou? Então, falando de usina grande, né, a gente está entregando agora uma usina completa de 60 mega, né, para geração centralizada, né, em projetos de grande porte esse ano. Mas é que o pessoal sondou aí, né? Isso já era um PPA passado, né? Um PPA antigo, não era um PPA novo, né? Então, acho que ao final desses contratos que ainda tem, né? A gente não está visualizando nada para 2024 de EPC em cotação, né? Tem coisas bem pingadas, mas tem dois nichos aí que a gente está explorando, né? Estou ouvindo um cachorro, não sei onde que... Desculpa, é o meu. É o meu celular que toca, é o meu cachorro que late. Tranquilo, fica tranquilo. Só para saber se não era eu aqui na VEG. Roberto. Não, imagina. E a gente está visualizando dois nichos assim para o EPCista, né? Tem um que é novo para mim, que eu acho que até queria botar em pauta, porque vai que a Atlas não quer me contratar para isso, né? Mas tem projetos antigos nossos, né? Por exemplo, o Coremas 1, que a gente botou módulos de 400 watts, né? Então, o nosso cliente ele está fazendo uma cotação com a gente de retrofitar essa usina com os contratos que ele já tem, botando módulos maiores, mas ele tem um contrato AC, então a gente faz a curva de geração solar mais retangular, e do jeito que está o preço, o contrato que ele pegou, talvez dê um caldo aí, né? Então, retrofit de usina lá atrás, de GC, com o CAPEX que está, a gente está avaliando e talvez tenha negócio. Então, a gente, por esse momento, antes do 2028,
que a gente também acha que a energia com reservatório alto, penetração de GD e até aumentar a demanda do Brasil vai se reaquecer lá para 2027, 2028, a gente está olhando em retrofit de usinas, né? E o próprio hidrogênio verde, existem empresas olhando para o Brasil, né? Por exemplo, a gente está conversando com uma dinamarquesa que quer fazer hidrogênio verde com solar no Ceará para fazer metanol, né? Que ela vai fornecer álcool, né? Metanol é derivado do álcool, mas com hidrogênio verde feito aqui no Brasil para movimentar os navios da Maersk, né? Então, as próprias empresas, né, de grande porte, transportadoras mundial, eles vão pagar mais caro. Isso é um incentivo, não é economia, né? Mas eles já estão, vamos dizer, está se falando na Europa o tal do Power to X, né? Os clientes final estão exigindo que o produto seja feito com uma fonte renovável, né? Então a própria Europa já está cobrando, cara, esse aço é com hidrogênio verde, então a gente acredita que talvez as usinas grandes, nessa janela agora, vai ser esse mercado incentivado, já indo para o produto, né? Não só o incentivado, eu uso energia renovável, o meu aço que eu compro é do hidrogênio verde. Então, talvez aí tenha uma janela de oportunidades, que é o que a gente está olhando. É isso. O nosso tempo está acabando, o podcast é curtinho, né? Nós estamos gravando esse episódio diretamente pelo YouTube da AB Solar. Então, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, que foi boa, os comentários, por quem mandou. Harry, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Valeu, Priscila. De nada, foi um prazer. Fabíola, foi um prazer tê-la pela primeira vez aqui no podcast. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. Eu fico à disposição aí para as próximas conversas sobre negócios, mercado e regulação, com impactos aí sobre a geração centralizada. Joia. E Tranin, mais uma vez, obrigada aí pela parceria que você sempre faz comigo. Eu que agradeço, Priscila, e, bom, até a próxima, né? Até a próxima, hein? Muito obrigada a todos, então. O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu. A direção e o roteiro é da Kika Tomás. A produção é do time de comunicação da AB Solar. É a Camila Gomes, a Alice Castelo e Fernanda Bernardelli. Eu vejo vocês no nosso próximo podcast. Um beijo e até lá. O podcast Um Lugar ao Sol é um produto da AB Solar, construindo a transição energética para você. Esse podcast teve o apoio de Energia Solar. A WEG pensa hoje no seu amanhã. Eugin, mais do que você imagina.